Saudação de paz, samaritanos, que Deus em Cristo os abençoe, você que já faz parte desse canal, e verifica aí se você tem assistido os vídeos aí e ainda não se inscreveu. Se inscrevendo também não se esqueça de acionar o sino das notificações para que todas as vezes que mandarmos vídeo aqui para o YouTube você venha ser notificado aí no seu dispositivo. E também ao término deste, se você se identificar com esse vídeo, gostou desse canal, deixa seu like e um comentário abençoado para a gente, pois é muito importante você também, não só fazendo tudo isso aqui, mas também compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Para quem quiser também acompanhar o canal dessas pessoas que eu vou falar aqui, tá bom? Que é a maior colaboradora desse canal, a maior intercessora, minha esposa, cantora Joana Maiara. Primeiro link na descrição vai ser o canal dela, se inscreva lá, pois brevemente vai ter mais 2 canções abençoadas lá para edificar a sua vida, tá certo? Vem trabalho novo por aí, onde você não ficaria de fora. Corre lá, se inscreve lá, fala vim pelo canal Geração de Samaritanos. O canal que eu quero recomendar aqui é do meu amigo Gustavo Santos, do canal Você Interpreta. Segundo link aí no comentário fixado, primeiro comentário fixado aí, o segundo canal. E também o terceiro canal que eu quero deixar aqui recomendado é de uma pessoa muito importante para mim também, que é o meu primeiro professor, que até hoje nos acompanha também, irmãozão, Pastor Orlando Júnior. Se inscreva no canal dele lá, pois está muito abençoado, de você não ficaria de fora. Vou fazer um adendo para você. Na descrição vai ter aí a chave Pix do nosso canal para você nos ajudar aqui. Fique à vontade para nos ajudar aí no quanto Deus colocar no seu coração, pois você está vendo aqui que a gente está dando uma evoluída no cenário, estamos dando algumas reformas aqui, né? Então tudo isso é concernente da colaboração dos irmãos. Brevemente nós vamos também começar a fazer live na Twitch, então esteja na intercessão por nós aí, nos ajude, pois é muito importante a sua participação. Hoje nós vamos aqui debater um assunto muito pertinente, o que de fato significa servir a Deus, certo? A gente já está com algum tempinho aí sem gravar vídeo, portanto cá estamos para gravar mediante um tema muito relativo aos nossos dias de hoje, o que verdadeiramente significa servir a Deus. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal e fiz no outro canal que haverá tido, né? Como ser um bom obreiro, e a gente tira por base disso o que de fato significa servir a Deus. Estamos contemplando uma geração que ela baseia em servir a Deus de uma forma totalmente contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. Servir a Deus não é só servir a homens, é principalmente servir a Deus. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Nós estamos vivendo uma classe de pessoas que tem o seu ministério dentro da igreja. Ministério de louvar, seu ministério de palestrar, seu ministério de instituir o ensinamento da palavra de Deus ou até prontamente pregar a palavra de Deus, não relativo àquilo que foi nos ensinado desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, para ser mais conciso, para ser mais correto. Porque já Cristo deixa designado o fato do id, porque o id também significa algo cabal em relação a servir a Deus. Servir a Deus não é do jeito que muitas pessoas por aí estão aplicando em relação ao seu ministério. Servir a Deus é você receber de Deus algo que o céu precisa transmitir para a terra, precisa transmitir para todos os que cá estão, vivendo de uma forma contrária, vivendo de uma forma totalmente desproporcional, passando pelo momento que o nosso país está passando. É bem notório que nós precisamos mais de médicos do que de doutores. Nós precisamos mais de médicos do que de juízes. E quando eu falo mais de médico do que doutores, são pessoas que procuram instituir ensinamentos, aprendizagens, entender a raiz da Sagrada Escritura pela teologia, pelo mestrado, pelo bacharelado e por aí vai. Entender que Jesus Cristo disse que o necessário é mais viável se levantar do que instituir o peso. E muitos de nossos companheiros que fazem a obra de Deus
tanto louvando quanto pregando. Só quero deixar um parêntese aqui, né? Abrir um parêntese aqui, dar um adendo, que eu não estou aqui para ferir quem louva e quem prega, mas nós contemplamos por intermédio dos meios de comunicação, pelas redes sociais, que a obra de Deus não é do jeito que instituída na Bíblia está. A obra de Deus não é do jeito que muitos por aí também defendem. A obra de Deus, ela vai muito mais além do que você se postar na frente de um grupo de pessoas e demonstrar o seu talento, demonstrar os seus dons. A obra de Deus vai muito mais além daquelas quatro paredes. Queridos, porque Jesus Cristo nos ensina por intermédio do ID, que nós temos que ir a derredores de nossa casa e por todo o mundo, independentemente de como está a pessoa, e aplicar uma novidade de vida para com ela, para com a família dela, e ser boca de Deus aonde precisa. E aprendo aqui, por intermédio do canal do meu amigo Gustavo Santos, que uma das coisas que ele falou num dos vídeos que ele haverá feito recentemente é que o Evangelho de Cristo vai muito mais além do que se pensa. O Evangelho de Cristo não é do jeito que esses seres humanos estão aplicando no dia de hoje. É estudar de manhã e de tarde para chegar à noite e conseguir uma vasta quantidade de fãs. É se consagrar de manhã e à tarde para chegar à noite e brilhar mais do que a própria estrela da igreja, que é o próprio Jesus Cristo. Que significa servir a Cristo, ser usado por Deus, é você trazer uma novidade para alguém. É você levantar quem está embaixo, é você curar quem está enfermo, é você instituir uma novidade na vida de uma pessoa que está andando em círculos, está todo dia vivendo uma situação contrária. Como também aprendi com meu querido irmão, pastor Orlando, que estudar a palavra de Deus não é simplesmente adquirir conhecimento para se expor para uma assembleia, para um grupo de pessoas, não. Aprender a palavra de Deus é para você entender a Bíblia. Estudar a palavra de Deus é para você entender que do mesmo jeito que Deus te levantou outrora, você também há de ser usado para levantar, para sarar, para curar, para mostrar o céu muito mais do que a terra e o que há de vir por intermédio dela. Nós estamos vivendo numa sociedade, queridos, nós estamos vivendo num sistema atual que simplesmente ele mata, rouba, destrói e ainda leva de brinde para a pessoa, leva de brinde para com a pessoa um passaporte totalmente carimbado para o sofrimento até. Eu costumo dizer que o dono deste mundo já não é mais Deus. O dono desse mundo é o próprio adversário das nossas almas. O dono desse mundo é aquele que está instituindo tudo aquilo que a humanidade gosta, contrário à palavra do Senhor. Estou para dizer para você aqui que tem pessoas que supostamente alegam que são ferramentas de Deus, mas infelizmente são ferramentas totalmente manipuladas pelo adversário. São ferramentas que trabalham na mente humana, no psicológico humano, para que por intermédio daquilo que elas dizem que foi Deus que deu, elas venham abastecer a sua conta bancária, elas venham trocar de carro, elas venham trocar de casa, elas venham viajar para lugares esplendorosos, elas venham mudar de vida por intermédio daquilo. Servir a Deus, querido, é você entender que Jesus Cristo é o maior exemplo de servir muito mais aos outros do que a si próprio. Então, em resumo, servir a Deus hoje em dia está baseado nisso, em se favorecer do que favorecer a quem está precisando. Então, nós como igreja, nós como ferramenta de Deus, nós temos que entender que Jesus Cristo nos dá o maior ensinamento sobre como é servir, como é levantar-se para poder levantar alguém. A exemplo da parábola do bom samaritano, que saiu de uma terra totalmente desfavorável ao plano de Deus para com aquele homem que estava caído no caminho. Duas pessoas passaram por ele
e não lhe estenderam a mão, não lhe levantaram, não lhe deram conforto, não lhe curaram, não lhe deram a vida que lhe foi tirada. Mas uma pessoa totalmente desconhecida, diferenciada, fez aquilo que os que passaram perto não fizeram. Então servir a Deus, querido, é todo dia fazer a diferença. Primeiro de tudo, dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, para depois fazer a obra de Deus na sua vizinhança e por aí vai. Para depois você fazer a obra de Deus dentro de um barracão, dentro de um estádio, ou quer que seja lá o que for. Servir a Deus é primeiro de tudo você ser boca de Deus na vida de alguém. Primeiro de tudo é levantar para depois ser levantado. Muitas das vezes deixar a ferida do seu próximo doer menos para que a sua doa mais. Servir a Deus, queridos, é entender que Jesus Cristo é o maior exemplo de uma pessoa que se absteve de tudo que ele tinha para poder servir ao próximo. Então, quando a gente entender o que é servir a Deus, vamos olhar para Cristo, que foi o maior garçom que a humanidade já conheceu, que não obteve simplesmente nada para si, mas obteve para dar para o próximo, que tudo aquilo que ele tinha, ele nos deu. Então, que façamos aquilo que nos foi designado. E vai ter pessoas que vai dizer assim, em relação à logística, né? Ah, mas tem muitos que louvam, que pregam e também não fazem por amor, querido. Quando Jesus Cristo está dizendo, de graça recebeis, de graças também vão e dê. Ele está dizendo a respeito da palavra da salvação. Cristo nos deu, certo? Só para deixar bem claro aqui. Portanto que aqui nós já vamos estar dando emenda para outro assunto, isso aí é assunto para um outro futuro vídeo por aí. Bom, mas entendamos isso, que servir a Deus está muito bem longe e muito bem diferente do que muitas e outras pessoas aí na mídia, no nosso conhecimento, estão alegando que estão aplicando sobre o seu ministério. Ou seja, não tem nada a ver servir a Deus com esse movimento que está tendo por aí. Tudo isso é um movimento totalmente antibíblico, totalmente sem visão de Deus, é um movimento para agradar homens e mulheres, para dizer para eles o que eles não precisam ouvir. O que eles precisam ouvir é o que verdadeiramente está todo dia sendo aplicado sobre a vida deles por intermédio da Bíblia Sagrada. Ou seja, não precisa esperar um homem ou uma mulher abrir a boca para falar sobre a palavra de Deus. É simplesmente você abrir a sua Bíblia dentro da sua casa e Deus vai falar com você. E que é o melhor, você também vai entender o que de fato é servir a Deus. Servir a Deus é você levantar para ser levantado. Já Cristo agir na tua vida sobre a vida de alguém. Entendemos que servir a Deus está muito bem longe, diferente de tudo isso aí que está acontecendo aí. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado pelo acesso. Aproveita, retribui aí com o seu like. Se inscreva se você ainda não está inscrito. Aciona o sino das notificações aí em todas as notificações, para que todas as vezes que nós mandarmos vídeo aqui, você venha receber no seu dispositivo, porque das vezes o YouTube dá essa falhinha aí de não mandar vídeo para os inscritos. Então tem que sempre estar conferindo se o sino está aberto aí, deixa o like, que é muito importante. O like nos ajuda muito a engajarmos os nossos vídeos aqui. Deus em Cristo os abençoe. Até o próximo vídeo, Samaritano. Não se esqueça de cooperar nos canais, no primeiro link fixado aí que está na inscrição. Também, se puder, nos ajude aí com a chave Pix que vai estar no comentário fixado. É o quarto link que vai estar aí no comentário fixado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, Samaritanos. Tchau.